sejam feitos. Vocês têm uma ideia? Para vocês terem uma ideia, hoje, o Brasil, em geração solar distribuída, que é onde você encontra nas casas, pequenos comércios, e até 5 megawatts, eles representam quase 1% da matriz elétrica brasileira. Não é nada, absolutamente nada. A Austrália chega quase a 20%, para que vocês tenham uma ideia. E agora, a ideia é que isso aqui dispare. E por que isso é importante? Bom, se vocês, e aí vocês podem falar com mais propriedade do que eu, vocês viram o último relatório da ONU, que se a gente não fizer nada, continuar fazendo os mesmos passos que a gente está dando hoje, em 2050 ou 2100, eu não me recordo, a temperatura média global aumenta 1,7%. Se a gente fizer muita coisa, se a gente fizer muita coisa, ela aumenta 1,7%. Se a gente não fizer nada e continuar nesse ritmo, ela pode chegar a quase 5%. Então, a gente tem agora efeitos climáticos que estão cada vez mais evidentes. Eu estou até recebendo palmas aqui, tá vendo? Olha que legal. Cada vez mais evidentes. Vocês viram anteontem, no Rio Grande do Sul, mais de quase 36 graus. Foi o terceiro ou quarto região mais quente do mundo no dia de ontem. Uma coisa impressionante. E isso tudo vem baseado na nossa omissão com o meio ambiente. Por isso eu adoro, eu invisto. A gente tem aqui no Brasil quase 40 megas em execução, com a meta de fazer 500 megas até 2023, investindo em grandes parques solares, para que todos tenham acesso. Quando eu falo todos tenham acesso, inclusive as pessoas que moram em apartamento. Lá em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, a gente está com algumas plantas que qualquer um pode ter uma partezinha da planta solar sem pagar um centavo. E ter desconto de 15% da conta de energia. Falando um pouco para não me estender muito e não atrapalhar a área do Gui, o custo com as placas solares diminuiu nos últimos 20 anos, igual a televisão. Comprar televisão lá atrás, não é na minha época, na época do Gui, era muito difícil, porque era muito caro. Quando você aumenta a demanda e você domina mais a tecnologia, a tendência do preço é cair. Hoje, os preços chegaram a cair 400%. E as tecnologias, painéis bifaciais, tracker, que você acompanha, igual o girassol, né? O tracker vai acompanhando o sol para gerar mais energia. Se você pinta, aí depois você pode até pesquisar um pouquinho mais, eu não conheço tecnicamente, mas se você pinta de branco as bases de concreto do módulo bifacial, ele gera mais energia e dos dois lados da placa. Isso há 4 anos atrás não tinha. A potência das placas chega a 360 watts, que na época, lá atrás eram 220, 250. Muito obrigado, muito obrigado. Então, se eu tiver que dar um conselho, hoje o Brasil ele é uma referência em energia renovável. Com essa aprovação da GD solar, só um minutinho. Com a aprovação da GD solar, a gente tende a ser líder mundial. Então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mercado, e não estou falando das grandes plantas, tá? Estou falando das plantas pequenas. É um dos mercados com mais ascensão e com mais emoção de contribuir de alguma forma para um mundo muito mais sustentável. E obrigado pela abertura aí, viu? Beijo para vocês. Obrigado. Obrigado pela tua contribuição. É uma fala que nos deixa esperançosos, porque a apreensão nós já temos, né? Mas quando nós vemos que existem ações e que existem caminhos, nós percebemos que o que nós fazemos em sala de aula não é ludibriar as crianças quando falamos que as energias renováveis são um caminho para nós evitarmos uma catástrofe, né? Porque, claro, o estrago nós já fizemos e estamos fazendo e é inevitável, mas evitar uma catástrofe é possível, e é possível se nós tivermos política pública, tivermos vontade política e se nós educarmos os jovens para isso e pressionarmos os políticos para que invistam nisso e que mudem um pouco as ações governamentais em direção à sustentabilidade.
Gui, só para te complementar, a gente está com uma crise hídrica sem precedente no Brasil. Sim, é terrível. Todas as nossas termoelétricas estão ligadas a um custo exorbitante. Ano que vem vai ser pior. Então, a mensagem dos políticos ontem foram 487 votos, só 3 contra na aprovação. Para quê? Para que todos possam gerar sua energia de forma renovável. Então, eu acho que a mensagem está dada. Ou a gente faz alguma coisa urgentemente, ou vai dar ruim. João, gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo? Pode falar. Sim. Gustavo, eu acho isso muito interessante sobre as placas solares, porque, como eu disse ali no chat, por exemplo, os barcos, eles têm sempre atrás deles placas solares, entre 4 a 3 placas, e realmente, como tu falou, é uma energia totalmente que a gente pode usar, tipo, sem causar nenhum impacto ambiental, né? Porque, tipo, a luz é radiação, radiação é energia. Então a gente consegue transformar a radiação solar em energia. Uma coisa que eu estou achando muito sacanagem da CE, por exemplo, no nosso país, que elas estão cobrando por ligar uma placa solar na rede deles. Eles estão estourando assim de bravos, cara. Tipo, não é uma tecnologia deles e eles estão sobre elas. Tipo... Então, Joãozinho, na verdade, é assim, ó. Bem rapidamente, tá? Existe uma resolução da ANEEL chamada de número 482, que ela regulamenta o net metering, que é você poder trocar energia com o que você gera. Em linhas gerais, você tem um medidor instalado na tua casa, bidirecional, que mede quanto você está gerando de energia e quanto você está consumindo. O que você está gerando e não está consumindo, você injeta na rede. Isso já está regulamentado. Isso você não paga nada, tá? Até 1 mega, aqui no Rio Grande do Sul, você não paga nada, ou seja, é 1 por 1. Se você gera 1 kWh, você pode abater 1 kWh. A partir dali, você tem que pagar o custo de disponibilidade. O que foi aprovado ontem beneficia exatamente isso. Não existe nenhum encargo cobrado a mais por isso. O que eles estavam tentando aprovar, e não conseguiram, a ANEEL estava tentando aprovar, era exatamente isso. Fazer uma cobrança de você usar os cabos de transmissão, os cabos de distribuição, a estrutura de distribuição para isso. E isso caiu. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque se você bota uma placa solar na tua casa hoje, ela se paga em 5 anos. E dura 25. Esse é o primeiro caminho. Agora, o segundo caminho, e juro que eu não falo mais, porque senão eu vou te atrapalhar a sua aula, é o armazenamento da energia. Isso está bombando. Já existem projetos muito interessantes nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. Já existem alguns projetos de P&D sendo realizados. Um na Universidade de Santa Catarina, um aqui no Rio Grande do Sul, estão fazendo. E vai ser a próxima fase. Quer dizer o seguinte com isso: acabou o monopólio. Acabou você comprar energia movida a carvão, por exemplo. Professor, rapidinho, eu já vou deixar o Leandro Soares falar. Uma coisa que é muito legal que eu vi, já faz bastante tempo, que eles fizeram um projeto utilizando a placa solar, que é para, podemos dizer, limpar a água. E a água que vem dos lençóis freáticos, né, de uma cidade que ela não estava conseguindo ter água, eles usavam a placa para, tipo, a água que vinha passava pela uma espécie de placa solar, que ela ficava ali recebendo aquela quantidade de luz solar e acabava limpando as bactérias que não aguentavam o calor solar. Isso foi um projeto muito interessante, né? Que a gente pode ver que como uma coisa que a gente recebe ao dia a dia pode se tornar altamente útil e ecológico. Professor Gui, nós temos aqui na ordem de pessoas que levantaram a mão o professor Alex, depois o professor Carlos e depois o professor Leandro. Pois não, podem iniciar a falar pelo Alex. Alex, na escuta?
Gostaria de fazer uma consideração? Acho que ele tinha caído antes. Pode ter caído. Saiu. Professor Luiz Carlos. Não, jogo rápido. Ô, Gustavo, só para eu situar que eu sou um fatalista pessimista por natureza e adoro ser assim, me diz uma coisa. Essa questão da energia solar, como você mesmo já colocou, isso já vem, não é de hoje, já tem aqueles satélites e tal. De repente surge no mundo muito carro que vai ser movido a energia, etc, etc, etc. Eu pergunto, será que por trás de tudo isso não existe realmente a intenção de que liberar as residências para usar energia solar, porque as energias geradas por hidrelétrica, etc., vão ficar para abastecer todo esse mundo de veículo que vai ser mudado ao longo dos anos? E aí você vai ter que liberar, no caso, o uso residencial para não ocupar o sistema? Sei lá, estou pensando nisso. Então, professor, na verdade é o seguinte, a gente está passando por uma mudança da matriz energética global, ok? Tudo que se você olhar para a tua casa hoje, o que a gente está fazendo hoje precisa de energia. Então, a demanda por energia, ela continua subindo e vai continuar subindo. Por quê? Porque é uma evolução contínua, não tem jeito. Quando você fala e toma a decisão de falar assim, eu não vou ter mais carro a combustão, vou ter carro elétrico, você vai precisar de mais energia. Agora, imagine você tendo que fazer grandes obras de forma centralizada, desviando os cursos dos rios, por exemplo, das hidrelétricas. Isso é muito custoso. Então, é muito melhor você ter a geração na ponta, onde você consome, porque você não precisa de linha de transmissão, não precisa de linha de distribuição. E isso gera mais economia, além de ser sustentável. Então, sim, uma forma de, dentro de 5, 10, 15 anos, poder absorver toda a demanda que vai existir na área de energia. E, para mim, se não for com energia solar, não vejo outra, viu? Obrigado, Gustavo. Professor Leandro, a palavra é sua. Olá, Gustavo, tudo bem? Bom dia a todos. Gustavo, assim, a minha consideração que eu queria fazer era que, assim, da mesma forma como, digamos, há 10, 20 anos, a televisão, né, passou por um interesse de mercado para chegar à grande população, né, chegar à grande massa consumidora, que, no caso, é a base, de fato, da pirâmide. Hoje, as energias elas também estão atingindo esse processo. Né? Esse processo de que forma? Na quebra de monopólio. Né? Você vê hoje, por exemplo, uma emissora como a Rede Globo, que por quase 40 anos teve o grande monopólio da telecomunicação no Brasil, e hoje ela tendo que estar concorrendo por exemplo, com um stream, como a Netflix, é muito custoso. Outra é você, por exemplo, ter hoje uma agência, por exemplo, a agência que eu falar, a Enel, né, a ANEL, hoje está concorrendo com pequenas empresas. Eu não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul, mas aqui no Ceará, ela tem 3 concorrentes na sua transmissão. No caso, aqui a Enel, né, que é uma empresa de fora que está trabalhando com esse critério. E aí, o que você hoje está tendo é, de fato, uma quebra de monopólio e uma expansão de interesse de consumo. Porque você sabe, se você tem um sistema capitalista que se sustenta com a expansão e o consumismo, não consumir é um problema, concorda? Então, se eu não tenho, por exemplo, hoje, como você está falando, hoje o Brasil está passando por uma grande crise de distribuição e produção de energia. E isso baseado simplesmente na falta de água. Porque vocês aí, aqui no Nordeste, a gente hoje está virando referência internacional com o uso, distribuição e reutilização de recursos hídricos. Né? Aqui no Ceará, gente, todos os anos, vem 3 ou 4 universidades internacionais conhecer como é o sistema de uso e reuso de água. Aqui. Recentemente, aqui na minha cidade, a gente recebeu a Universidade da Califórnia. Ela veio conhecer como é o sistema de distribuição de água aqui de Crateús, que é a minha cidade. E aí, pessoal, outra coisa que eu achei interessante na fala do professor Gustavo, perdão, é que hoje você tem um grande empresariado, gente, correndo atrás de expandir e de reduzir os seus custos com energia. Porque é custoso.
Hoje você tem, gente, em média, uma empresa pagando hoje quase R$2.000 em plena crise, né, em plena recessão, gente, sem ter retorno nenhum. Então, qual é a ideia? Digamos assim, eu criar uma startupização dos meus processos produtivos. O que é essa startupização? Eu simplificar o meu processo de uso e eficiência do meu trabalho. Ou seja, eu simplificar as coisas, eu baratear as coisas, né? Isso, a gente vai ter resultados positivos e negativos lá na frente? Vamos sim. Mas eu acho que interessante, eu acho que até seria importante o senhor falar sobre isso, professor Gustavo, a gente falar, por exemplo, por que a energia solar, depois de 50 anos, somente agora, ela veio ter a consciência dos nossos grandes empresariados. E aqui, a nível de Brasil, dos nossos grandes sistemas de monopólio. Tá, eu vou ser bem curto na resposta, porque isso é tema para fazer talvez até outra aula, né, professor Gui? É verdade, é o caso de uma aula específica para essa discussão tão sumarenta, mas nos dá uma réplica, por favor, Gustavo, que é importante. É bem rápido, assim, ó, não adianta, isso aí ciclo, tem muito a ver com ciclo econômico, ok? A gente tinha outras prioridades. Outras tecnologias estavam na frente. Então, a energia solar, por que ela demorou 50 anos? Porque não tinha tanto interesse. Ainda estava em fase de pesquisa e desenvolvimento. A eficiência era muito baixa, você não conseguia ganhar escala. Então, por isso, tinha muito pesquisa e pouco interesse da população, porque era muito caro. Então, não tinha escalabilidade. Agora, já tem. Quando já tem, todo mundo se interessa. Existem já produtores de alimento, e eu gosto muito de reutilização da água, energia solar, para poder fazer geração de energia renovável. Se você olhar em alguns alimentos que vocês compram hoje, que tem um QR Code, você consegue ver como ele é fabricado. Muitos deles já falam, ó, eu compro 100% da energia renovável, eu reutilizo água, eu blá, 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 blá. Então, a energia solar, ou esse movimento, tem muito a ver com sustentabilidade, tem muito a ver com domínio da tecnologia, tem muito a ver com economia. Então, isso está tudo conectado, entende? A energia solar de 2012 até hoje, só no Brasil, já investiu quase 55 bilhões de reais. Com o marco de ontem, a tendência é que sejam quase 300 bilhões de reais de investimento. E isso, quando eu falo investimento, não é só investimento em instalação de placas, compra de equipamento, estou falando de estudos, estou falando de pesquisas, estou falando de P&Ds, estou falando de você descobrir formas mais baratas de produzir, sabe? Então, é um caminho para mim sem volta. E aí, Gui, eu parei, deixo com vocês, desculpa, gente, mas estou mais atrapalhando do que contribuindo agora com a Não te enganas, Gustavo, a tua contribuição é importantíssima, é muito bom ouvir alguém de fora que não tenha só a experiência teórica, mas que viva esse meio, que não faça a pesquisa somente, mas que trabalhe nesse meio, que nos traga um depoimento dessa vivência no mundo extra-acadêmico. Isso é muito importante. Te ouvir enriquece a nossa percepção, amplia o nosso compreendimento, e te ouvir é sempre um prazer. Imagina, não atrapalhou, pelo contrário, enriqueceu e agregou muito. Eu vou deixar uma provocação, professor. Se vocês quiserem marcar lá na frente, eu trago o meu sócio americano, que vive isso há 20 anos também lá fora, trabalhando no Banco Mundial. Então, ele pode falar também o que acontece fora. A esposa dele é professora da Colômbia, também na área de energia renovável, na área de sustentabilidade. Tem um professor de pós-graduação aqui da Unicinos também, que a gente faz coisas juntos, que ele faz uma parte de mestrado só em energia renovável, conhece bastante. Então, se vocês tiverem interesse, a gente marca uma outra data para falar sobre o tema específico. Aí vai abranger parte técnica, domínio. Aprovado! Mesmo sem me falar nada. Aprovado, hein, professor? Vamos ficar esperando, hein? Já queremos. Vamos marcar em breve. Será uma alegria e será muito importante para nós esse aprendizado. Fica anotado aí, Ricardo, por favor, marca aí na nossa agenda para organizarmos este encontro, essa mesa redonda. Leandro, rapidinho, por favor, antes de
Pronto, é bem rapidinho. Exatamente, professor. E isso, né, é importante que a gente tome essa condição e tome essa consciência para que a gente consiga, de fato, quebrar esses monopólios. Né? A gente consiga, de fato, ter um pensamento sustentável. Porque não adianta só eu definir o que é sustentabilidade e, de fato, eu continuar destruindo milhões e milhões, sendo que eu já tenho processos e eficiências muito mais sustentáveis do que eu já tenho. E foi muito bom essa sua fala, porque a gente pode abrir até caminhos, né? Pode abrir caminhos para o futuro. Então, muito obrigado e já espero o nosso momento posterior, viu? Obrigado, Leandro. Professor Gui. Oi. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção de 30 segundos a 1 minuto, só para costurar e fechar essa discussão, porque eu fiquei no furor aqui durante essa nossa mesa redonda, combativa. Por favor, Ricardo. É tu que estás compartilhando ou sou eu que estou fazendo uma atrapalhada aqui? É tu. Eu estou com uma tese aberta aqui na minha frente. Peraí. Então, agora eu parei de compartilhar? Ok. Não, a única intervenção que eu gostaria de fazer é o seguinte. A fala do professor Carlos a respeito de o porquê que a energia solar se tornou popular agora e se isso tem ou não uma relação com interesses do mercado, me fizeram lembrar de uma proposta, e isso é absolutamente teórico e físico, tá? Isso aqui é lá do Instituto de Física aqui da FURG, que é o pessoal que é muito interessado em oceanos e oceanografia e ciências marinhas. Saiu uma tese em 2019 que é sobre a Amazônia Azul e o potencial de geração de energia térmica, potencial de geração de energia elétrica a partir da energia térmica da Amazônia Azul. A Amazônia Azul, o conceito de Amazônia Azul é toda a área economicamente explorável que fazem parte do mar sob a legislação do Brasil, que são 200 milhas náuticas a partir de cada da linha da costa. E essa tecnologia, que é chamada OTEC, Ocean Thermal Energy Converter, que é produção de energia a partir da conversão de energia térmica do oceano, ela é também muito subutilizada. Só que o grande problema dela é o desafio tecnológico. E qual que é o desafio tecnológico das placas solares? É o armazenamento. Lidar com bateria é muito difícil. Bateria é muito cara, bateria é muito poluente e é muito difícil armazenar. Armazenamento de energia não é uma conversa trivial. É um assunto muito difícil. E o que eu gostaria de comentar sobre a OTEC é um artigo maravilhoso do Cheng, 2019, em que ele fala sobre o efeito antropogênico inverso, EAI. A questão é o seguinte, lembra da nossa aula sobre a acidificação dos oceanos? Bom, 40% do CO2 é absorvido pelos oceanos, contudo, 93% da energia adicional acumulada no planeta Terra do efeito estufa é armazenada no oceano como reservatório de calor. Portanto, eles propõem que a melhor maneira de se avaliar os efeitos climáticos é avaliando as propriedades do oceano, já que a viscosidade do oceano é muito maior do que da atmosfera. Então, tu consegue ter uma foto, uma cristalização do estado da arte da poluição a partir de uma análise do oceano. E a grande sacada do Cheng 2019 e da ideia de produção de energia elétrica a partir de energia térmica é que, se nós fôssemos capazes de produzir energia elétrica a partir do gradiente térmico, e existem experiências de sucesso em pequena escala, uma no Havaí e outra que aconteceu no Brasil, nós poderíamos gozar dessa energia acumulada a mais, oriunda da poluição. E esse seria o efeito antropogênico inverso. Então, o problema é um desregulamento pelo adicionamento de energia, mas tu consegue pegar essa anomalia positiva e usar para converter em energia elétrica. Mas isso implica em problemas muito maiores. O problema, uma planta de 1/10 dela custa $1 bilhão. E o segundo isso é, em alguma ordem, geoengenharia. Tu vai tirar calor do oceano, qual que é o efeito que isso vai causar? Eu só gostaria de comentar isso, que é um trabalho, isso é uma alternativa que, para mim, que gosto da teoria da energia, é muito potente para o futuro, que é energia elétrica a partir de energia térmica,
mas existem algumas experiências pequenas em relação a isso. Quem tem interesse de pesquisar, eu coloquei alguns links, tem um link de um site que reúne todos os trabalhos atuais sobre isso, mas também não é trivial, tanto a questão de bateria como de fazer uma planta dessas funcionar. Essa era a minha intervenção, desculpa. É só porque é um assunto que tem muito entusiasmo. E também é uma alternativa teórica bastante fulgurante na academia hoje. Energia térmica do oceano. Obrigado, pessoal. Tá no mudo. O Prof. Gui tá falando sem áudio. Agora sim. Parem de pedir desculpa por participar da aula. Não tem problema nenhum, pelo contrário. A gente celebra quando os alunos participam da aula. Vocês veem a minha tela? 2030? Sim. Vimos. Ok. Sim, estamos vendo. A dinâmica é a seguinte: quem quiser fazer considerações, pode fazer no decurso da minha fala, que durará no máximo 20 minutos, porque vamos até às 11h15, devido ao nosso pequeno atraso na entrada. Quem quiser falar, levanta a mão, o Ricardo fica de olho e me avisa e me interrompe para eu poder abrir o espaço e passar a palavra. Nós temos já há algum tempo trabalhado em sala de aula, considerando a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda, além de ser muito relevante, é muito interessante e é uma abordagem didática que enriquece a praxis. Então, eu produzi este material, que será em seguida do término dessa aula enviado ali pelo grupo, que pode ser utilizado em sala de aula, numa aula imagino eu, desde 6º ano até a 3ª série do ensino médio, para apresentar aos alunos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, o que é desenvolvimento sustentável? É, basicamente, utilizar o que se tem de recursos naturais sem que eles se esgotem. É utilizar o que a Terra possui, que nós precisamos para viver como vivemos, sem que futuramente os outros sejam impedidos de viver da forma que temos hoje, né? E isso nós já sabemos que tem sido alvo também de discussões jurídicas, do direito intergeracional, a responsabilização das gerações anteriores pela curadoria da biosfera. Então, nós poderemos e seremos responsabilizados pela curadoria do planeta que temos hoje. Os nossos sucessores no planeta poderão nos atribuir a responsabilidade de entregar-lhes um planeta comprometido, um planeta incapaz de sustentar a vida humana. Eu não gosto de falar recursos naturais, porque tem um valor semiótico, assim, da Terra como um grande mercado, mas eu não encontro um outro termo. Então, eu vou falar recursos naturais, mas fique aqui a nota de rodapé de que falo contrariado. Tal como alguns alguns pesquisadores da oceanologia pesqueira utilizam o termo estoque para se referir aos cardumes. Eu acho abominável utilizar esse termo. Não digo que eles não tenham o direito de fazê-lo, mas esteticamente e eticamente me incomoda tratar os peixes como um estoque. O que é uma postura um pouco hipócrita, porque eu não sou vegetariano, mas ainda assim eu não gostaria de não sê-lo, né? É um projeto pessoal meu, um dia deixar de consumir proteína animal em nome da sustentabilidade. Mas, enfim, devaneios à parte, essa é a definição de desenvolvimento sustentável que a gente encontra na WWF e que a gente pode iniciar esta conversa com os alunos. Pois bem, os 17 objetivos são bastante ambiciosos e são, eu diria, amplos o suficiente para a gente poder englobar todas as disciplinas da escola e estabelecer um diálogo transdisciplinar e talvez até aplicar um pouquinho de pensamento complexo nesse sentido,
uma vez que encarar e resolver problemas ou dirimir problemas dessa monta necessita um esforço de profissionais de diversas áreas. No instante que eu estou de gerente da aula, eu preciso permitir a entrada aqui. Voltando para a minha tela. Destes objetivos, o primeiro é a erradicação da pobreza, que talvez seja o que a gente jamais vai atingir, aqui sendo um pouco pessimista, como se disse o professor Luiz Carlos, mas talvez um realista, que é um problema basicamente incontornável nessa configuração de sociedade em que nós vivemos. Eu gosto bastante de me dedicar ao objetivo número 4, pessoalmente, e de convidar os alunos a participar de esforços, principalmente nos seus projetos de pesquisa, ao objetivo 13, que é um objetivo que, de todos eles, eu considero o mais urgente, uma vez que ele será a tônica do século XXI, da segunda metade do século XXI, dadas as consequências bastante desagradáveis que irá acarretar. Então, aqui eu apresento um indicador, indico a fonte, né, do que é o PNUD, para poder fazer essa busca de materiais. É um texto bastante didático, bem elaborado, né? Um texto que se pode utilizar em sala de aula na educação básica sem preocupação em fazer alguma transposição didática. Ele é um texto que se exprime bem e cada objetivo será dividido em metas e essas metas terão os indicadores para a verificação de obtenção do objetivo a que se visava. Então, os indicadores serão as ferramentas para verificar se as metas foram atingidas. Isso é bacana também de trabalhar com os alunos no sentido de projeto, porque o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável? São um grande projeto. São um projeto que a Organização das Nações Unidas convida todas as suas signatárias a participar. Então, aqui nós temos, eu não vou falar sobre cada um, mas eu apresento o objetivo e as informações que nós temos hoje. Número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu. 1 em cada 5 pessoas em regiões de desenvolvimento vive com menos de $1 por dia. Então, cada ponto desses pode ser problematizado. E isso abre margem para uma aula transdisciplinar, para uma aula de complexidade, na qual um professor de sociologia e um professor de biologia e de geografia podem conversar, os alunos podem participar fazendo suas observações, porque há uma tendência da gente a achar que as coisas pioraram. E não é verdade. Os indicadores nos mostram que de 1990 para 2020, nós tivemos alguns avanços. Somente no objetivo 13 que nós tivemos mais retrocessos do que avanços. Mas, na questão da fome, na questão da saúde pública e do trabalho digno, houve avanços importantes. Então, eu vou direto para o ponto fulcral dessa aula, que é o objetivo 13. Medidas urgentes para combater a mudança climática. Está aqui os colegas do Gustavo, aplicando as placas, e os problemas aqui que nós precisamos pensar em, não em debulhá-los, mas em discuti-los e mobilizar as pessoas para essa mudança, cada uma dentro daquilo que nos diz o entendimento global, a noção do nosso espectro de ação, do nosso espectro de potência. Mudanças climáticas continuam aumentando, alcançaram o maior nível da história. Concentrações atmosféricas de carbono e metano, nitroso, óxido nitroso aumentaram sem precedentes. Ou seja, os seres vivos não conseguem se adaptar a esse tipo de alteração tão rápida e exponencial. Não há ecossistema que tolere uma mudança tão rápida, uma vez que as mutações que geram a evolução e que promovem a adaptação, elas ocorrem ao longo das gerações. E se a mudança acelerar a ponto de que os seres vivos não consigam se adaptar, nós estaremos contribuindo para a 6ª grande extinção em massa, que já está em curso e que tem a nossa assinatura indelével, o que é uma vergonha para nós como espécie. Concentrações de dióxido de carbono aumentando, 40%, né, devido
ao advento da Revolução Industrial, nos promovem também uma maiores catástrofes no ecossistema aquático, nos ecossistemas aquáticos dos últimos tempos. Nós sabemos que a grande extinção do Permiano, não se sabe bem o motivo, há a teoria das metanosarcinas, de erupções vulcânicas, mas não se tem ainda sequer um consenso, se deu devido a uma alteração rápida do pH oceânico. E isso gerou a extinção de 95% das espécies, o que seria também a inevitável extinção de quase todas as espécies terrestres, uma vez que, apesar de serem ecossistemas separados, estão interligados por ciclos biogeoquímicos e por teias tróficas, os ecossistemas terrestres e aquáticos. Um instante, que eu acho que alguém bateu na porta aqui, um instante. O Joãozinho levantou a mão. Fala, João. Prof, eu não quero te atrapalhar, mas só uma perguntinha rápida. Assim, tipo, o ser humano não tem como utilizar o CO2 para, tipo, algum recurso, assim, que conseguimos diminuir ele da camada superficial da Atmosfera. Da nossa atmosfera e do mar. João, existem algumas tecnologias, inclusive eu tenho um conhecido que há alguns anos me apresentou um projeto de... Só fecha o teu microfone, por favor. Que apresentou um projeto de sequestro de gás carbônico e injeção do gás carbônico nos ocos de onde sai o petróleo marinho. Então, existem tecnologias de sequestro de gás carbônico, mas a melhor máquina de sequestrar gás carbônico que existe são as árvores. Então, quanto maior a cobertura vegetal, mais gás carbônico a gente sequestra, até porque os vegetais adoram essa alta de gás carbônico atmosférico, né? Digo, os vegetais que não se importam com o calor que isso gera também. Mas para os vegetais, esse gás carbônico é comidinha. Então, quanto menor o desmatamento e quanto mais nós plantarmos, melhor. Bom, vamos plantar o quê? Isso é algo a ser discutido, porque as florestas artificiais, né, as florestas plantadas para a produção de celulose, elas, apesar de serem muitas vezes desertos verdes, elas pelo menos fazem um sequestro de carbono. Então, claro que ele será depois processado, mas ainda assim isso dá uma mexida na pegada ecológica, que é um conceito no qual nós vamos falar depois. Então, o que eu posso te dizer é que, sim, eu não domino ainda esse campo, mas existem tecnologias para sequestro de gás carbônico. A questão é, mesmo que exista uma tecnologia para reter este gás carbônico, não adianta ter essa tecnologia, porque não há tecnologia que chegue para a nossa pegada de gás carbônico. Não há tecnologia que consiga dar conta disso. Então, eu acho até que seria negativo para diminuir essa liberação de gás carbônico. O que nós temos que fazer é diminuir a emissão, ponto. Tal como a reciclagem, o velho discurso da reciclagem, em que nas escolas as pessoas continuam insistindo nessa bobagem, neste equívoco teórico da reciclagem. A reciclagem, ela não é a solução para os problemas ambientais. Ela é uma solução, e eu diria que ela é um paliativo. E é algo assim, é o mínimo que nós podemos fazer, é reciclar um pouco. Mas ainda assim, se nós reciclarmos tudo que nós produzimos, nós vamos continuar com este lixo acumulado e nós vamos continuar emporcalhando os oceanos com plástico, nós vamos continuar sem ter onde colocar essa quantidade de lixo, nós vamos continuar esgotando os recursos naturais, uma vez que o problema é o modelo de consumo. Não adianta fazer canteiro de pneu, porque o pneu tem que durar mais, ou um pneu biodegradável. Porque quando faz o canteiro de pneu, além de ser feio para chuchu, contamina o solo, porque ele vai liberar uma série de moléculas, a borracha começa a se decompor e o solo vai ficar contaminado por pneu. Eu já vi gente em escola achar que está fazendo um grande projeto de sustentabilidade, fazendo uma horta em canteiro de pneu. A pessoa está comendo um vegetal que está absorvendo
nutrientes de um solo que possivelmente esteja contaminado por algum tipo de molécula que está migrando do pneu para o solo. Quer dizer, é a aplicação de um idealismo delirante, sem técnica e sem qualificação, ensinando coisa errada para as crianças. Ou fazendo árvore de Natal de garrafa PET, o diabo A4 em garrafa PET, que fica tudo horrível, eu nunca vi nada feito de garrafa PET que fique bonito, sem que a gente diga para as crianças, não, nós temos que parar de usar garrafa PET. É isso que nós temos que fazer. Em vez de ficar fazendo artesanato de sacola plástica. A natureza não precisa de enfeite. Em Porto Alegre é uma praga, não tem lugar nessa cidade maldita que não tenha canteiro de pneu. Ontem eu vi um que eu vou voltar lá e tirar foto para usar nas minhas palestras, que é uma avenida inteira, eu acho que é Cristiano Fischer, agora não me lembro, eu estava indo da Protásio aqui em direção a Ipiranga, e eram canteiros de pneu em que alguém se prestou a recortar o pneu e fazer pétalas de flores, e um dos canteiros é um pocinho. Então ele tem os 3 pneus empilhados, as flores, claro, secas, porque ninguém vai lá regar as flores e ninguém põe adubo, e aí tem 2 colunas que fazem um telhadinho de pneu e um baldinho de pneu pendurado, imitando um poço. Então, quer dizer, o tempo que a pessoa perde fazendo algo que é feio, que é desagradável, que emporcalha o solo, que causa uma poluição visual sem par, e ainda por cima me dói pensar que a pessoa que fez aquilo, ela fez achando que estava contribuindo com a natureza, porque tinha uma placa escrito assim, salve o planeta, proteja a natureza, e a pessoa ali fazendo algo exatamente o oposto. É triste, é melancólico, e é uma coisa desonesta. Então, nós temos que parar de achar que a educação ambiental é das crianças catarem lixo, parar com esse fetiche do lixo na educação, e nós temos que parar com essa loucura de achar que reciclagem é a solução das coisas, ou, como já disse naquela outra fala, fazer cartaz de proteja o meio ambiente de EVA. Temos que trabalhar questões estéticas e uma percepção menos utilitarista da natureza, para que não achem que a natureza é o celeiro do ser humano. Então, alguém pediu a palavra? Ricardo, não esquece de monitorar isso, porque eu não estou vendo nada. Isso, só mais uma coisa. Quanto que o carro ser elétrico vai diminuir bastante a produção de gás carbônico, né? É o carro. O carro elétrico tem aquela questão das baterias que o Ricardo falou. A gente pode pensar em outros caminhos, mas o que me ocorre é que é urgente parar de usar carro com combustível fóssil. Agora, o que a gente vai usar para substituir, eu digo que esse desafio não é meu. Esse desafio é dos engenheiros e da indústria. Um carro muito legal, para que eu vi, é que, tipo, ele não é gerado a bateria, mas sim, tipo, ele é elétrico, né? Só que, tipo, ele funciona com um processo de rotação. Quanto mais o carro anda, ele se carrega e ele continua funcionando. Tipo, é um processo bem legal até, mas eu não sei se ele funciona com bateria, porque eu não vi a fundo, mas deve funcionar com bateria, como tu disse. E também... O grande problema da bateria é a bateria em si, mas aí, bom, os engenheiros que se virem, não é problema meu. A questão é, carro com combustível fóssil é um atraso, eu tenho, mas me dói. Eu gostaria de ter um carro elétrico, mas a questão é, eu sou um professor, eu não tenho como comprar um carro elétrico, vocês já viram o preço de um carro elétrico? É uma obscenidade. Mas no momento em que houver um carro elétrico que caiba no bolso de um cidadão de classe média, com certeza eu o terei. O problema é que a gente também não pode querer se responsabilizar por tudo, porque nós, como professores, temos uma tendência a achar que é sempre problema nosso. E não é. Quem tem que resolver isso são outras pessoas. Existem responsáveis que precisam ser cobrados por isso. Os fazedores de leis precisam pressionar a indústria para que a indústria se dedique à produção de meios de transporte que não destruam a possibilidade das próximas gerações consumirem. Eles não querem vender? Então, eles que estão interessados em continuar vendendo para os próximos 2000 anos, que se responsabilizem em fazer isso. E isso precisa ser através da nossa pressão aos fazedores de leis e aos fiscalizadores também, que nós podemos fazer isso. A questão aqui também é algo que me aflige, é o oceano absorvendo todo esse carbono. O oceano, até pouco tempo, se acreditava que esse carbono estava indo para o além, para o beleléu, e nós vimos que não, que o oceano estava absorvendo todo esse carbono,
e hoje nós temos um oceano mais ácido e uma biodiversidade sofrendo terrivelmente para se adaptar a essa alteração de pH, fazendo impactos que ainda não sabemos na teia trófica, uma vez que uma boa parte do fitoplâncton tem carapaça de sílica ou de carbonato de cálcio, e esses bichinhos não estão conseguindo absorver direito nem formar direito suas carapaças. O custo disso ainda não se calculou, mas nós já sabemos que há uma série de foraminíferos, de radiolários e também de zooplânctons, né, de ostracoides, de cladóceros, crustáceos em geral, não estão conseguindo se adaptar a essa modificação tão rápida de pH, uma vez que o pH é uma faixa que os seres vivos toleram muito pouco, o pH é uma faixa, é um parâmetro que os seres vivos não toleram mudanças abruptas, porque 7 para 8 no pH, os químicos sabem do que eu estou falando, não é 1. É 10 vezes, porque pH é em escala de logaritmo. Então, um pH que varie de 8,5 para 8,49,9 é uma mudança que já causa alterações fisiológicas, mas nós não estamos falando nesse tipo de mudança discreta, nós estamos falando em variação de pH de 8,5 para 8,3. E isso é uma mudança devastadora. Tem seres vivos que não toleram essa mudança. Não toleram ou se reproduzem menos, diminuem seu fitness e vão diminuir a sua quantidade em biomassa, e isso gera mudanças num delicado equilíbrio da teia trófica. Alguém mais? Viável em 1 milhão de anos, 800 mil anos. Justo. Essa mudança, se ela ocorrer em 10 milhões de anos, até alguns seres vivos se adaptam. Agora, se ela ocorrer em 100 anos, meus caros, é fim da linha. Alguém pediu a palavra? Eu gostaria só que quem quer fazer uma intervenção mantenha a mão acenada. Eu tentei a nota rápida aqui, mas eu acho que o professor Aldebarão queria fazer uma intervenção, depois a professora Selma e o professor Leandro. Então, professor, um projeto bonito, é a Selma que está falando, um projeto legal que eu vi quando eu estava fazendo o mestrado, uma das universidades aqui de São Paulo, eles montaram, no interior, acho que é a de Araraquara, eles montaram uma casa todinha, né, com o gás de lixo, né, fez toda a casa, e é um projeto muito bonito que eles têm, uma das universidades de São Paulo, aqui acho que do campus de Araraquara. É um projeto que eles pesquisam há muitos anos, né, e aqui em São Paulo eles têm feito muito isso, né, aproveitar lá nas fazendas, os estercos e tudo, inclusive para fazer iluminação, né, de galpões e tudo, e de armazenamento, que eu acho que também é um ponto interessante, né? Com certeza. Todas as iniciativas qualificadas e que tenham uma abordagem técnica séria são muito bem-vindas. Porque o que nós vemos até hoje são pessoas querendo ensinar educação ambiental, fazer educação ambiental e ensinar sustentabilidade fazendo reciclagem, e pessoas querendo ensinar biologia com bicho empalhado e com bicho no formal. Isso aí é o que nos atrapalha. Agora, essas iniciativas são muito importantes. Outro ponto que eu queria também comentar, que é outra incoerência, é atribuir à pessoa a responsabilidade. É individualizar a responsabilidade, o que é uma ideologia muito, muito corrente, né, de um mundo de pessoas encapsuladas, de pessoas que não dialogam, de pessoas que não se confrontam com o outro, com os outros. É este mundo em que a gente vai salvar o planeta se fechar a torneira quando escova os dentes, a gente vai salvar o planeta se tomar um banho mais curto, a gente vai salvar o planeta se não comer carne. Sinceramente. E a mesma medida mercantiliza essa narrativa de responsabilidade individual. Compre da empresa que planta árvores, não lave a toalha no hotel porque isso planta uma árvore, faça uma doação. Toalha molhada? Não, eu vou usar uma toalha seca, eu vou tomar um banho de no mínimo 15 minutos quando eu chego cansado do trabalho, eu não vou abrir mão desses pequenos confortos cuja a resignação minha não vai causar alteração alguma, enquanto não há política pública e não há uma indústria que se cuide nisso, porque
A questão é, o que causa impacto é a indústria e o agronegócio. O que causa esse esgotamento dos recursos não é a ação de cada um, sabe? Nós somos trabalhadores, nós somos pessoas, vamos chamar de sindicalista, já estou esperando. Nós somos pessoas que não têm poder de decisão, nós temos poder de formação. É claro que eu posso evitar consumir carne vermelha, eu posso não desperdiçar, eu posso ter uma série de cuidados. Eu vou super com a minha sacolinha de pano, né? Eu, na minha casa, evito causar desperdício, separo o lixo, faço todas essas coisas, mas o que nós não podemos é pensar que basta isso, ou de que é isso. Não, é isso também, mas isso não basta. O que nós precisamos é de uma mudança na nossa matriz energética, nós precisamos de uma mudança no nosso modelo de consumo e nós precisamos de um país que invista nessas tecnologias, que invista nessa formação e de fazedores de leis que se preocupem em constranger, através das leis e da fiscalização, quem, de uma maneira massiva, causa o comprometimento do desenvolvimento sustentável. Então, não vou eu fazer uma poupança, um consórcio para comprar um carro de 200 mil só porque é elétrico. Eu vou esperar que o carro elétrico fique num valor praticável para mim. Eu agora vou gastar todas as minhas economias para colocar energia solar na minha casa. Eu vou buscar algum meio que eu possa fazer algo que caiba no meu bolso, porque cada vez mais existem meios de fazer financiamento, né, de que isso se torne algo execuível para todas as pessoas. Porque individualizar, eu acho até algo cruel, sabe? Uma amiga minha fez mestrado e a pesquisa dela em educação e ciências, e a pesquisa dela foi numa escola que ficava num assentamento. E no outro lado da escola havia uma plantação de monocultura, um latifúndio de monocultura gigantesco. E a empresa que tinha essa monocultura passava com os aviões de agrotóxico por cima da escola, largando agrotóxico na plantação. As crianças inalavam aquele agrotóxico. E essa mesma empresa fez um evento de educação ambiental na praça da cidade, que era uma pequena cidade de interior, fez uma espécie de festinha comunitária, uma quermesse, um folguedo ali para as crianças, e distribuía um kit de sustentabilidade, que era um saquinho plástico. Dentro do saquinho tinha um guia de como contribuir para proteger o meio ambiente, aquelas crianças que inalavam agrotóxico. Então, eles ganhavam uma escova de dente de bambu e dizia ali para fechar a torneira enquanto lavava os dentes. Eram crianças que não tinham dinheiro nem para comprar dentifrício, quem dirá fechar a torneira, não sei que torneira estavam falando. E aí essas crianças ganharam esse kit e recomendavam que eles tomassem um banho mais curto, que eles escovassem o dente bem rápido, né, que quando estivessem lavando a louça, fechassem a torneira. Então, nós precisamos assumir uma postura crítica em relação a essas ações, e uma postura lúcida. Alguém mais pediu a palavra? Professora Selma. Pois não, professor. Rapidamente, só queria reforçar isso que você falou, porque eu passei um problema seríssimo em Itajuípe. Economize água, economize água, economize água. Aí eu caí na besteira, como sou, de perguntar: eu vou economizar água aqui em minha casa, ok, mas a estação de tratamento não tem como acumular água. Ela capta a água do rio, distribui, eu gasto, vai para o rio. Alguém pode me explicar que efeito vai ter eu tomar banho de balde? Que efeito vai ter eu lavar meu carro de mangueira se vocês não têm onde guardar a água que eu economizo? A água é captada no rio, tratada e distribuída. Aí o infeliz vem e diz para eu economizar água. Eu digo sim, e a que eu economizar vai para onde? Mas o discurso ficou lindo. Quando eu fui falar isso, quase que eu viro churrasco. Mas não é. É o que você falou. Os contrassensos, os discursos que têm contrassensos absurdos. Aí eu pedi ao governo do Estado e aos deputados, que aqui nos representa, que nos desse uma estação de tratamento com reservatório para acúmulo de água, para que a gente pudesse passar momentos de economia e tivesse onde colocar essa água. Tratasse a água, não fosse para o rio. Aí virei comunista, já sou mesmo, virei não sei o quê, virei tudo. Aí fica difícil. Aí
Ou muda a mentalidade, a economia e tudo, ou vamos ficar nisso que você falou aí, ó, reciclando pneu. Você falou isso agora aí do pneu, eu já vou fazer uma pesquisa aqui para ver os colégios do estado que tem pneu com canteiro e vou fazer uma matéria e vou mandar, pelo amor de Deus. Não piora o que já está ruim. Obrigado. Professor Luiz Carlos, o que o senhor falou agora me lembrou uma vez uma frase do professor Rios, fundador do Museu Oceanográfico. Ele entrou em atrito com uma pessoa e aí ele disse assim para a pessoa, ele era um homem que não tinha papas na língua, ele disse assim, o teu problema é que tu estudaste muito pouquinho. A pessoa, obviamente, não gostou do que ouviu, né? Mas era a verdade. Quando é verdade, dói mais. E o problema desse pessoal é que há pouco estudo. Então, a questão é, não basta responsabilizar o indivíduo se não houver uma ação coletiva. A questão é da coletividade, do poder público e de ações que tenham uma efetividade factual, que não sejam somente um ato simbólico. Porque o ato simbólico é bonito, mas ele é simbólico. O símbolo não resolve o problema. Aqui eu trouxe uma informação, né, de que se nenhuma ação for tomada, a média da temperatura aumentará 3 graus. O Gustavo já nos trouxe que a média da temperatura aumentará 5 graus. Então, vejamos que essas estimativas já estão mudando e mudando para pior. Outro caso também que é interessante comentar, eu li recentemente na pesquisa FAPESP sobre a geoengenharia, que seriam formas de bloquear, de refletir um pouco a luz do sol, produzindo escudos de gases ou de material particulado na atmosfera para reduzir a temperatura da Terra, mas o próprio autor do artigo diz assim, o único problema disso é que se nós fizermos esse tipo de tecnologia e ela funcionar, quem polui não vai se motivar a deixar de fazê-lo, porque há a solução. Então, por que, tal como ocorreu, já de um colega infectologista me disse, Gui, ocorreu um desleixo das pessoas depois que os tratamentos para o HIV passaram a ser muito eficazes, porque as pessoas disseram, bom, então para que eu vou me proteger se eu posso me tratar e é eficaz? Então, há essa tendência humana de relaxar quando há uma aparente solução. Antes de passar a palavra aos demais, eu só vou encerrar aqui para poder olhar para vocês, que eu estou ficando aflito. Esse material está à disposição. Aqui eu apresento os indicadores, preparado com muito carinho para vocês. Eu apresento os indicadores que nós objetivos. Então, a gente pode trabalhar com os alunos o status, onde estamos e para onde queremos ir. Então, aqui estão os objetivos. Reforçar a resiliência e capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima, integrar medidas de mudança do clima nos planejamentos nacionais, ou seja, o que este projeto visa. Então, tem todo esse material aqui, algumas sugestões de vídeos com os endereços no YouTube para poder fazer a apresentação. É importante ilustrar para os alunos com vídeos, apresentar a Greta aos alunos que ainda não conhecem e aos que conhecem e já gostam dela, ajuda bastante. Há vídeos da Malala, há vídeos do Neymar falando sobre isso. Então, nós precisamos conquistar os nossos alunos também, usando referências que eles se identificam. Então, tem muita gente... tem a Emma Watson, a Hermione do Harry Potter, também falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem videozinhos de 4 minutos, muito bonitinhos. Eu sempre recomendo aos alunos que se inscrevam no canal da ONU Brasil, que assinem no Facebook. Hoje em dia os alunos já não têm mais Face, né? Mas os alunos de hoje, recomenda-se, então, assinar a ONU no Instagram, que é isso eles têm, né? Então, isso tudo aqui vai ser enviado para vocês. O que mais eu tenho aqui? Também a ONU Mulheres, tem toda a ONU Meio Ambiente, tudo isso eles podem assinar nas redes sociais. Eu faço uma atividade muito bacana com eles, que é calcular a pegada ecológica. Quantos planetas precisaria para que todos vivessem como eu? Para que as pessoas vivessem todos os cidadãos da Terra vivessem como eu, Gui, seria necessário 2,5 terras. Eu fiquei horrorizado. Mas isso aqui também nos ajuda a refletir sobre a nossa ação e a pensar, né, que será que o problema do mundo é a superpopulação? Há quem pense que basta diminuir a população que resolve o problema. E nós sabemos que há países com menos de 1 bilhão de pessoas que causam muito mais, tem uma pegada ecológica muito maior do que países com 1 bilhão.
Então, esse material ficará à disposição para quem desejar, e agora eu vou responder as perguntas, que eu sei que esse é um assunto que todo mundo fica com vontade de comentar. Então, vamos lá. Parar a apresentação. Deixa eu ver aqui se alguém falou no bate-papo. Então, professor, uma outra coisa que eu vejo, né, é assim, tudo bem que as pessoas não podem comer carne, mas eu vejo também um radicalismo do pessoal que é dessa linha e quer que você pare de comer amanhã, né? Fala assim, se você parar de comer amanhã, então como é que fica toda essa cadeia de empregos, né? Você vai acolher todas essas pessoas na sua casa? Então, as pessoas, elas não entendem que tudo é um processo, né? E elas querem que as pessoas parem da noite para o dia de comer, de parar toda a cadeia produtiva. Aí, você para toda a cadeia produtiva, você vai pôr os bois aonde? Né? Na sua casa? Então, as pessoas não entendem que isso é um processo, né? É um processo educacional e é um processo que você tem que realmente respeitar. Né? Então, são alguns processos que, às vezes, educacionalmente, as pessoas elas não entendem isso, né? Então, é muito interessante, porque essa discussão surgiu justamente um grupo de jovens espíritas que eu coordeno, você entendeu? E eles mesmos se colocaram assim, ele falou assim, gente, as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? Tudo é um processo, né? E você tem que entender que o processo educacional, ele é lento, né? Até a menina mesmo que produziu um livro, né, que a Federação Espírita Brasileira ajudou eles a lançar sobre essa proteção de animais, colocou esses problemas. Então, eu acho que essa nossa geração que a gente tem, que a gente está trabalhando, ela é muito consciente. E ela percebe que as coisas não acontecem do dia para a noite, leva um tempo, né? Então, eu acho que isso é muito fundamental. Correto, professor. É uma mudança de cultura que exige diálogo e paciência. Leandro, depois João, depois mais uma pessoa, e precisamos encerrar em 8 minutos, até às 11h30 temos tempo. Então, professor Gui, eu concordo com o senhor, mas eu queria fazer apenas um adendo, que eu acho que não é somente a questão do estudo, ou da formação, ou do princípio, ou da cultura, mas eu acho que essas rupturas que a gente está tendo, ou essas desinterpretações que nós estamos percebendo, eu acho que o grande problema e o grande mediador disso é, na verdade, a ocorrência do peso midiático que nós estamos tendo, certo? A interpretação da mídia, né, como mediadora e como transportadora dessa discussão, eu acho que ela que é equivocada, sabe? Eu mandei um artigo agora do professor Kataia, falando sobre o peso da mídia e da ideologia na organização e na disseminação do coronavírus, sabe? Em que você hoje no Brasil, você tem hoje um grande grupo midiático que eles endeusam e te crucificam do dia para a noite, sabe? A gente está vivendo uma romantização de tudo. E eu concordo muito bem com a fala da professora Selma, que a professora Selma falou disso, né? Eu não como mais carne, então ninguém mais vai comer carne. Fulano não está comendo mais, não está mais usando roupa né, de marca. Agora todo mundo está usando roupa reutilizada. Então todo mundo agora tem que reutilizar. É como se fosse assim mudanças que as pessoas simplesmente se tornaram tão egoístas ao ponto de querer fazer mudanças da água para o vinho. E isso a mídia tem um peso muito grande, né? Hoje, principalmente hoje nessa questão do consumismo infantil, que é histórico no Brasil, né? Temos aí grandes personalidades disso, como a Eliana, como, por exemplo, a própria Xuxa mesmo, que fez um grande papel sobre isso, porque a gente precisa compreender isso. E as pessoas querem fazer mudanças que são assim do dia para a noite. E para que elas se efetivem, elas precisam ser planejadas, elas precisam ser executadas, estudadas, classificadas, porque senão, quanto mais rápido elas forem aplicadas, mais rápido elas se tornarão obsoletas. Então, eu compreendo isso muito bem, e a gente, enquanto educadores, temos que compreender talvez mais ainda. Temos que colocar isso na conta mais ainda, porque, caso não, os nossos discentes vão se tornar egoístas. A Ana Barbosa, que é uma grande psicopedagoga, ela fala muito isso. Nós estamos criando futuros cidadãos, né, jogando na sociedade muito, digamos assim, muito
muito pressionados, sabe? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo. As crianças estão se tornando atordoadas, desculpa o termo, né, que não é, eu não gosto desse termo atordoado, mas estão se tornando perdidas pelas próprias discussões, sabe? Pronto. Toda patrulha é sempre muito castradora e muito limitante. Eu penso que isso tudo precisa ser discutido, dialogado, e a dialogar, lançar diferentes visões sobre o problema, discutirmos juntos e pensarmos nas soluções a médio e longo prazo, e não termos o vício do imediatismo, né, porque nós estamos numa época de muita impaciência, devido a velocidade da informação, ela hoje ultrapassa o pensamento. Então, nós estamos num momento de muita impaciência. Eu, que sou uma pessoa lenta para pensar, às vezes os alunos me perguntam uma coisa e eu paro para elaborar a resposta. E aqueles segundos de silêncio causam uma profunda angústia em alguns alunos, assim que... Professor, agora já me conhecem melhor, já sabem, né, que eu dou aquela paradinha para pensar e responder, refletir sobre a pergunta. O silêncio que o pensamento demanda, o tempo, a pontualidade é algo que perturba bastante isso, né, porque esses dias, por exemplo, eu digo que a pontualidade é a grande virtude dos medíocres. Porque uma pessoa que não consegue ser criativa, que não consegue ser carismática, que não consegue ser interessante, que não consegue ser profunda, ela consegue ser pontual. E eu sou uma pessoa, eu não consigo ser pontual. Porque eu não consigo me aprisionar pelo relógio. Claro que eu não deixo ninguém meia hora esperando. Mas, por exemplo, eu estava numa aula encerrando um raciocínio gerado, provocado por uma pergunta de uma menina. Uma pergunta interessante, que exigiu um amadurecimento da minha resposta e que exigiu uma resposta mais cuidadosa. E os alunos estavam me observando. Tocou o sinal e eles continuaram ali me ouvindo e eu ignorei o sinal. Isso era 10 horas. Quando era 10h04, havia uma pessoa à beira do pânico, com uma urgência imaginária na porta da minha sala, dizendo que os alunos da outra turma estavam esperando. Mas o semblante da pessoa era um semblante assim, de que um cirurgião, de que um neurocirurgião emergencista não estava indo atender uma pessoa com uma artéria rompida no cérebro. Ou que, sei lá, que Deus estava aplicando sobre Porto Alegre o mesmo flagício de Sodoma e Gomorra, e que eu era alguém que iria impedir aquele holocausto de acontecer. E eu disse, um instante. E aí eu continuei a minha resposta, e a pessoa começou a gritar, professor Gui, professor Gui! Eram guinchos. E eu disse, a senhora se acalme, pelo amor da Nossa Senhora. Aí eu terminei meu raciocínio, e já fui com aquele desconforto. Aí eu cheguei na outra turma, onde eu imaginei... Você conseguiu terminar o raciocínio? Eu consegui, eu sou capaz de tocar no naufrágio, de tocar uma sinfonia no naufrágio. Eu sou da turma dos violinistas do Titanic. Aí eu cheguei na outra turma, imaginando que o caos, a drogadição, né, uma bacanal estivesse ocorrendo naquela turma. Os alunos estavam calmamente mexendo no seu celular, conversando, me esperando, tranquilamente. Então, essa falsa urgência das escolas, ela contamina a todos. Aqui no nosso curso, eu marquei 10 horas. Era 10h01, tinha 3 mensagens. Ninguém abriu a sala. Ah, meu Deus. Isso tudo é a neurotização da escola. Se eu não começo a aula 10h01, o pessoal já entra em desespero. Então, esse imediatismo é uma tônica dos dias de hoje. Então, quando alguém demora mais, quando alguém exige um tempo maior, quando alguém se atrapalha, já há uma... As pessoas são muito impiedosas com os tempos necessários. Então, eu digo aos alunos assim, se não aprendeste hoje, tu vais aprender amanhã. Se não aprender amanhã, aprende depois. A escola precisa ser um ambiente de securização do aluno. O aluno precisa se sentir acolhido e precisa perceber
que as pessoas estão respeitando os seus tempos, para que nós possamos superar o paradigma limitante das dicotomias, do maniqueísmo, da maquinização da mente humana. Então, os tempos, eles precisam... Eu gosto muito de um regente chamado Otto Klemperer. As sinfonias dele, quando ele rege Beethoven, em geral tem 8, 9 minutos a mais, porque ele estica os tempos. Ele aproveita mais, ele dá mais ênfase aos silêncios de Beethoven, que são tão eloquentes, e ele estica mais a execução para que a gente possa gozar por mais tempo daquela música genialmente divina. Então, eu acho que talvez as pessoas precisem escutar mais Klemperer regendo Beethoven para perceber que as soluções elas se dão num tempo que é o tempo humano, não é o tempo da máquina. Nós não podemos maquinificar o nosso pensamento. João, depois professor Marcos. Professor, realmente, tipo, como o professor Carlos falou, né, que é o... aqui junto com a gente agora, falou, tipo, não é só uma pessoa que vai mudar tipo, como a Selma também falou, de consumir carne. Não vai ser tu que vai fazer a produção de carne parar assim em segundos, né? Tipo, as pessoas acham que hoje em dia, tipo, o ser humano ele não tem aquela paciência de executar um projeto que vai demorar para ele ser feito, mas ele vai gerar lucro. Ele quer agora e sofrer com os problemas de agora depois. Porque todas as coisas que aconteceram antigamente, estamos sofrendo agora, mais ou menos. Né? Tipo, que, por exemplo, da água. Eu economizo água, meu tempo de banho é 5 minutos, eu faço as coisas em pouco tempo. Tá, e para onde vai essa água que eu economizei? Né? Tipo, não tem lugar que... o cidadão João fulano de tal economizou 100% da sua quantidade de água em um mês. Tá, e o resto do tempo passado que, né, tipo, ninguém para e pensa, faz um cronograma assim, tipo, tipo coisas absurdas, né, professor? Isso que eu quero dizer, tipo, que o ser humano acha que em segundos as coisas vão se resolver. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu vou pra academia, vou fazer 1 semana e meia, vou sair bombado. Claro que não funciona assim, né? Então, o que eu quero dizer é que as coisas são passos lentos. A ciência, por exemplo, antigamente, para achar uma solução de um vírus, demorava 10 anos, 5 anos, 8 anos. Então, tipo, as coisas são aos pouquinhos, né? Não podemos acelerar o processo, como tu disse, de máquina, né? Existem as urgências, né, João? As emergências que precisam ser resolvidas com imediatismo, porque são coisas que estão nos causando uma perda intolerável. Mas existem outros problemas, e a maioria deles que requerem uma resolução mais cuidadosa. Isso demanda tempo. Isso me lembra uma crítica que eu fiz ontem, né, aos programas de pós-graduação, que exigem que os alunos publiquem 2 artigos em revista com quales B1 ou A, sendo que os periódicos demoram, às vezes, anos para responder e rejeitar. E isso faz o quê? Isso transforma o aluno da pós-graduação num tarefeiro, né? A pessoa faz a pós-graduação vira uma gincana de publicar o artigo. Então, em vez da pessoa se dedicar a maturar uma ideia numa tese, ela precisa correr para publicar um artigo, ponto. Depois, se esse artigo vai ser citado, se alguém vai ler esse artigo, se esse artigo terá... Então, a pessoa precisa, para qualificar, ter uma publicação e para defender mais uma. Não que não se deva publicar, é importante publicar, mas essa ideologia do imediatismo e de tudo ser feito para satisfazer a demandas e urgências imaginárias é uma histeria que nós precisamos superar com urgência. João, fala rapidinho agora que eu tenho que passar a palavra para o Marcos. Uma coisa que eu acho muito ridícula do colégio, por exemplo, é tipo, tu não pode usar cola do teu material que tu fez,
que tu pesquisou e procurou, e não sei o que, não sei o que. Cara, por exemplo, um médico, para saber a dosagem, às vezes ele vai olhar no equipamento dele que ele tem ali escrito. E, tipo, no colégio eles te fazem tu ter uma pressão que tu não pode ver nada, sabe? Tipo, é ridículo. É a escola logocêntrica, a escola que se preocupa com o conteúdo e não com o aluno, que se preocupa que o aluno diga o que o professor quer ouvir e não o que de fato ele aprendeu, e a escola que no momento em que o aluno precisa expressar a sua aprendizagem, que os professores da escola tradicional, o ancien regime, chamam de produção, né? O aluno tem que produzir, porque o aluno é uma vaca que tem que produzir leite, né? O aluno é uma galinha que tem que produzir ovos. O aluno, no momento em que ele precisa produzir, ele produz nas piores condições possíveis, né? Num ambiente de constrangimento, num ambiente de violência simbólica, que é a prova, a semana de provas, né? E em que o professor muitas vezes faz uma prova com questões de marcar, que basicamente é algo que limita a pessoa a entender o mundo como um universo dicotômico, simplificado, em que não há espaço para argumentação, para digressão, para reflexão, para o diálogo. É um momento em que o aluno está ali consigo, desafiado a vencer um enigma, um jogo. Inclusive, há questões pega-ratão, porque os alunos são ratos, então tem que pegar os ratões, e há questões em que o acerto, o erro de uma anula o acerto de outra. Então, na verdade, é um grande jogo, e não um instrumento para verificar se o aluno aprendeu. Pune-se o erro, fazendo com que o aluno se torne acabrunhado e assustado com a escola, com a vida, e o estudo se torna uma forma de castigo, tanto é que o aluno, quando se atrasa, ele vai ser punido na biblioteca. Então é tudo errado, né? São ambientes que precisam ser implodidos com as pessoas que fazem com que ele seja assim lá dentro. Porque eu estou falando metaforicamente, né? Antes que digam que eu estou fazendo algum tipo de apologia ao terrorismo pedagógico, né? Apesar de eu ser um terrorista intelectual. Então, realmente é uma instituição paleodidática que não entendeu a sua função no século XX, que não superou os seus vícios jesuíticos, que não superou os seus vícios da Revolução Industrial, que nunca se revisou, e é uma instituição também, nem todas as escolas, mas muitas, que ensinam, que tem para si, que são as responsáveis por ensinar o conhecimento científico, mas que não aplicam a ciência que elas ensinam, porque é cientificamente comprovado que prova não verifica a aprendizagem e não faz o aluno aprender. E continua se aplicando a prova. Seria como se os hospitais continuassem aplicando a sangria. Não, está provado que sangria não funciona. Não, mas nós vamos continuar usando, porque nós sempre utilizamos. É uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre é assim. Né? Meu jeito assim. Então, é desesperador ver como algumas escolas insistem nisso. E como o professor que não se acomoda, estamos sempre brigando com o sistema. Sim, eu brigo furiosamente com o sistema. Porque eu vejo professores que têm uma postura humanista que na escola eles mudam. Então eu digo assim, no sindicato é Lenin, na escola é Mussolini. Eu não entendo isso. É porque querem os direitos dos professores. Imagina, eu sugiro aos professores que defendem a prova, então que se faça a prova com os professores. Tal como quem defende que se cante o hino nacional, a primeira coisa que eu pergunto é o que é lábaro? Até hoje ninguém sabia. Eu acho importante que se cante o hino nacional na Semana da Pátria, que se hasteie a bandeira. O que é lábaro? Ninguém sabia. Fúlgidos, resplandecentes. Ninguém sabia. Então, eu sou letra esplêndido, sabe? Eu faço essas coisas. Ou, tem que fazer prova com os alunos, então vamos fazer uma prova com os professores? As fases de Piaget, da aprendizagem de Piaget, vamos fazer? Descrever as zonas proximais de Vygotsky, vamos fazer? Então, é preciso que a gente substitua esse paradigma da escola tradicional para poder superar uma série de problemas sociais, porque a escola ela reflete uma sociedade que nós não queremos, que não é uma sociedade humanista e crítica, e é uma escola que não aplica a teoria do pensamento complexo, que não aplica a formação para a criticidade, que não aplica a formação
para uma competência social e uma competência profissional. É uma escola que sequer sabe o porquê de ensinar os conteúdos que ela ensina e que ensina uma quantidade nauseante de conteúdos. Sabe, a escola às vezes me lembra assim aquela churrascaria que vem aquele garçom te empurrar aquela comida, tu não aguenta mais e vem, quer mais, quer comer mais um pouquinho. A pessoa já está empanturrada daquilo, ela já não consegue mais digerir todo aquele conteúdo. O sujeito chega, tem uma aula de geografia, depois tem uma aula de matemática, depois tem uma aula de biologia, depois tem uma aula de arte, depois tem que correr no final do dia, depois de tarde tem curso, depois... Não tem mente humana que consiga dar conta disso. Mas eu não vou agora começar a fazer a minha diatribe aqui, porque o professor Marcos pediu a palavra. Professor, por gentileza. Muito obrigado pela essa maravilhosa explanação que você está fazendo, porque nos faz pensar e agir, né? Eu lembro muito das bases, das bases freirianas, né? Que é reflexão, ação, reflexão. Então, aqui, não basta só refletir sem agir, não basta só agir sem refletir, e assim sucessivamente, né? Mas o que eu venho trazer é o grande drama da agenda é a própria complexidade que nós vivemos, e a agenda delimita que nós passamos. São 14 objetivos, nós temos 50 minutos, aquela padronização, né, que eu acho ridícula, a escola ainda ter 50 minutos para explicar uma coisa, sendo que 1h30 para mim é pouco, e a vida inteira, às vezes, para o aluno é pouco também, né? Eu vejo a sensação do João, que ele fala, na fala dele vem, eu não vou conseguir entender isso em 3 anos de ensino médio, e não vai mesmo. E eu vou te dizer, como doutor, né, nós não vamos entender depois também no doutorado. A gente, quem serve, sempre vai querer refazer o que a gente fez no percurso. E assim, aceitar que a gente não consegue processar tudo. Ontem eu estava vendo uma palestra sobre Alzheimer, e o que causou Alzheimer, né? Foi o lixo do nosso cérebro. Nosso cérebro não consegue processar, porque ele tem que lançar, como qualquer célula, né, o próprio lixo. E aí, o processamento dessas toxinas, que são derivadas do próprio processo neuronal, né, não está dando. Por quê? Porque nós vivemos preocupados com o sinal que vai dar, preocupados com o vestibular, e aí a gente não se ocupa. O que é se ocupar? É fazer alguma coisa, porque a gente vive no meio da ansiedade, tomando ansiolítico e tudo mais, porque você falou de consumismo. Mas eu gostaria que você também falasse, em palestras depois, da quantidade de remédio infantil que triplicou nos últimos anos, né? A medicação infantil mais que triplicou nos últimos anos. E, assim, a pandemia fez isso piorar, né? Então, assim, eu vejo crianças numa creche que a mãe já dá Ritalina, eu falei assim, quem que prescreveu? O médico. Aí o próprio sistema prescreve uma coisa porque ele quer dar uma solução rápida, é aquilo que você falou, o imediatismo da resposta, né? Soluções novidadeiras que não resolvem de fato nada. Então, eu coloco uma questão bem simples e também complexa. Como lidar com o modelo escolar, nos estamos que estamos, e paulatinamente aplicar, como você sugere, uma nova política? Porque o que você sugere na sua discussão é uma nova política educacional, que não se faz em um dia, não se faz uma semana e não se faz em 4 anos. Se faz em décadas, né? Nosso plano, então, é como aplicar? Como que o professor pode falar? É por mobilização ou é apenas um modo de ufanismo? Porque eu também faço o meu papel, eu também faço a minha parte, eu também tenho idealismos, como qualquer professor tem, né? Porque eu acho que assim, para ser professor a gente tem que ser idealista, não dá para ser realista. Se um professor é realista, é um professor fadado ao fracasso. Porque se você imaginar que aquele aluno que não sabe vai continuar não sabendo, nunca você vai ser um bom professor. Você tem que imaginar que aquele aluno que não sabe agora vai saber em algum momento, independente se seja você o protagonista desse aprendizagem ou seja o professor que vai ser o ano que vem, o próximo ano. Então eu encerro a minha fala dizendo, resumindo minha pergunta é isso. Como continuar fazendo um plano, uma política educacional nos estames que nós estamos? Claro que enxergando um novo futuro, que você deve pilotar isso, mas como começar? Que assim, o início, para mim, é muito importante. A mobilização que a gente pode fazer em um cenário como o nosso. Professor Marcos, antes de responder diretamente a excelente pergunta, eu quero dizer o seguinte. Essa questão da medicalização da infância é algo que me assombra. Eu tenho muitas conversas sobre isso com a minha analista, que é psiquiatra, e que é uma
uma crítica dessa hipermedicalização. De fato, muitas crianças precisam de medicação porque sofrem de distúrbios e problemas, transtornos, etc., doenças, síndromes, que demandam uma correção medicamentosa. Mas até que ponto não há um exagero nessa medicalização de quem sequer necessita? Não sei. Me preocupa, e li alguns artigos mostrando efeitos nefastos do metilfenidato, o princípio ativo da Ritalina, em peixes. Considerando os estudos translacionais que existem, mostrando que o nosso sistema nervoso dos peixes responde de maneira similar a alguns princípios ativos, é algo a ser refletido, né? De que talvez haja um custo social e um custo humano grande de todas essas crianças drogadas na escola, né? Eu já vi professores cometendo a atrocidade de dizer, não, esse aluno precisa de uma Ritalina. Porque, claro, no momento em que tu tens uma aula fastidiosa, no momento em que tu tens uma prática atrasada, no momento em que tu não consegues mais sufocar os alunos com a violência do discurso escolar, com as ferramentas de constrangimento e de chantagem e de ameaça, então tu vais apelar para um médico que pactua tacitamente contigo por dopar as crianças para que elas tolerem aquele inferno que é a escola. Porque ninguém tolera um ambiente escolar. Eu estou fazendo um doutorado, agora um segundo doutorado em bioexperimentação. As aulas virtuais, não assisto. Eu ligo o computador, eu assisto 10 minutos da aula virtual, chega uma hora que eu saio da casinha, sabe? Daqui a pouco, esses dias eu me flagrei limpando o microscópio com um éter, olhando a aula, assim, eu já estava doidão aqui do éter do microscópio, aquela nuvem etérea aqui no laboratório, e eu limpando as objetivas, tirando as sujidades, porque o tédio de ficar olhando para uma tela, uma pessoa falando de uma maneira monocórdia de um assunto que às vezes até é interessante, mas a pessoa tira o interesse daquele assunto, é muito grande. Eu me entedio na frente da tela. Eu gostaria de estar conversando com vocês aqui numa sala, tomando um café, na volta de uma mesa, debaixo de uma árvore. Eu acho uma coisa abominável essa virtualização. Claro que nos traz uma possibilidade incrível de estarmos em lugares diferentes, né? Mas no mundo ideal nós estaríamos juntos, outros olhares, depois tomando um café, cada um conversando, tendo essa interação que a gente perde. Claro, estamos aqui por opção, mas quando a gente está obrigado a ficar na virtualidade, realmente é muito triste. Mas voltando ao ponto inicial, a escola precisa compreender que a aprendizagem não se dá só com a cabeça, com os olhos e com as orelhas. A aprendizagem se dá com as mãos. Nós somos homo faber, nós somos o símio do polegar opositor, a mão aprende. E a doutora Anísia da Silveira nos ensinou que a cura está nas nossas mãos. Então, por que o meu laboratório é um sucesso? Por que eu sou o professor preferido? Por que os alunos adoram ir para o laboratório fazer experimentos? Não tem tanto a ver, claro que tem a ver com o carisma, com o vínculo, com a relação que eu estabeleço com os alunos, que é uma relação lúdica, brincalhona, alegre, ao mesmo tempo bastante formal, que não se perde essa noção de que eu sou o professor, porque o laboratório é um espaço de labor, porque o laboratório é um espaço de fazer coisas, de tocar, de sentir as texturas, de ver modificações, de tocar no microscópio, manejar. As pessoas optam pelo microscópio, botar os olhos nas lentes objetivas, nas oculares, e girar as objetivas, e pegar a lâmina, e sentir a textura do vidro, e girar os parafusos do microscópio, e sentir o corpo interagindo com aquilo, né? Ir para o campo, coletar um bichinho numa árvore, um musgo, e depois fazer um teste no laboratório, misturar, tocar nas vidrarias, pegar nos equipamentos, ficar na volta da bancada e sentir autor de todo aquele movimento, de todo aquele fenômeno. Isso é muito importante, isso se perdeu na escola. Eu já trabalhei numa escola em que era proibido usar tinta, uma escola estadual, era proibido usar tinta. Então, a professora de artes, que era uma espécie de múmia docente, ela me dava só desenho geométrico para os alunos. Então, era só desenho geométrico e podia usar, assim, 2, 3 lápis de cor, que ela racionava, e era basicamente régua e lápis de cor. E não tinha essa questão de tocar na argila, tocar na tinta, essa que a minha mãe, que é arte educadora, fazia comigo.
pintava, espalhava pelo salão da casa um papel pardo, papel a metro, sentir o gelado da tinta, sentir a viscosidade da tinta e ver o efeito que a minha mão suja de tinta causava no papel, essa coisa erótica que tem, né, do toque com a tinta, da produção da arte. Isso não pode se perder, porque isso te ajuda a te curar desses sofrimentos que se expressam e que se dissipam nesse ato. Por que os nobres enlouqueciam? Porque os nobres não podiam fazer nada. Os nobres só podiam ficar parados, recebendo favores. Então ficavam ali adoecendo nas suas mentes ociosas com delírios de conspiração. Porque eles não podiam fazer nada, né? Unhas compridas, mangas com babados, corpos enxundiosos, incapazes. E muitas vezes os agricultores tinham muito mais saúde mental do que os nobres, porque esses nobres estavam desocupados. Então, plantar, pintar, esculpir, costurar, vejam só quantas pessoas se tratam com essa terapia ocupacional, que é uma criação da doutora Anísia da Silveira. E aí, então, nessa escola, em que era proibido usar guache, no laboratório nós fazemos modelagem de fósseis, fazemos dioramas, maquetes, fazemos modelos, e aí um aluno disse assim, na aula de ciências a gente faz mais arte que na aula de arte. Isso me doeu tanto. Há quem possa pensar que eu tenha sentido prazer, né, em ver o aluno ferreteando aquela professora tão incompetente e orgulhosa da sua incompetência, mas não, isso me machucou muito, porque a ciência é algo tão pequeno perto da arte, é algo tão insignificante, é algo tão aborrecido perto da arte. E aí o aluno diz isso, na aula de ciências a gente faz mais arte do que na aula de arte. Bom, agora respondendo, como começar, professor Marcos, na sua sala de aula? Uma matriz praxeológica eclética, fazer de tudo com os alunos, desde produção textual, formal, até ir para campo, se enlamear, desde um microscópio sofisticado, fazendo ali uma análise, uma contagem de células, até uma encenação teatral. Eu tinha um professor de ecologia aplicada, foi nosso paraninfo, professor Bica. Professor Bica, na aula de ecologia aplicada, a prova era uma encenação teatral sobre alguma espécie ameaçada de extinção. O que se aprendia na aula daquele homem? Para começar, que ele próprio era uma peça de teatro, né? Uma figura engraçada, um homem que estuda os primatas. Um primatólogo nunca pode ser uma pessoa aborrecida. Então, ele é primatólogo, ele dá aula até hoje, sorte dos alunos. E a encenação teatral que nós fizemos foi sobre a mangona, que é um tipo de elasmo branquio ameaçado. E eu era o pescador inescrupuloso. Eu encarnei um vilão terrível, hediondo. Cada vez que eu entrava em cena, tocava o leitmotiv do Navio Fantasma, de Wagner. E aquilo foi fantástico, aquilo foi uma experiência de complexidade incrível, porque depois aquela peça de teatro era apresentada numa escola, mas dane-se a escola que apresentava, para nós foi uma experiência interessante, a gente nunca esqueceu. Agora, das provas, meus caros, eu esqueci de todas, a não ser as que eu colei, né, claro, que colar é uma coisa muito importante. A habilidade da cola puxa, tá gravando isso, mas enfim, vamos lá. A habilidade da cola é fundamental. Uma vez eu dei uma oficina de cola, que eu disse, gente, vocês colam muito mal, eu fico constrangido com vocês colando, eu tenho que estar fingindo que não vejo, é horrível, assim, vocês passam vergonha colando, eu colo muito melhor que vocês. Então a oficina de cola era uma técnica de redução grafológica, era uma miniaturização grafológica, assim, quase como uma givarização da letra, né? E aí, então, eu ensinei a fazer a letra cada vez menor. Então, dava para escrever quase que o evangelho dentro de um pedacinho de papel. Aí, o que acontecia? Aquilo era tão engraçado, porque cada um tentava fazer a letra menor que o outro, que quando chegava o dia da prova, todo mundo já sabia o conteúdo, porque já tinham lido tantas vezes e copiado tantas vezes, que todo mundo decorava o conteúdo. Era uma escola que eu era obrigado a fazer prova, né? E atualmente eu trabalho numa escola em que a prova não é obrigatória, mas às vezes vem alguém e diz, mas vou fazer uma prova. E aí esses dias eu fui obrigado a fazer prova porque a recuperação era uma prova. Eu disse, então vamos fazer uma prova.
Aí chega em aula e diz assim, olha aqui, então aqui as questões da prova, vai que isso aqui tudo é o que vai cair na prova. Não preciso estudar nem mais nem menos. Porque a maior sacanagem do professor é fazer aquela prova que pergunta 10 coisas de 50 que ele diz que iam cair. Quer dizer, ainda por cima é um sorteio perverso. Então, Marcos, como começar isso? Bom, é uma mudança que precisa ser uma mudança de política pública, uma mudança de mentalidade, uma mudança paradigmática, uma mudança de médio e longo prazo. Mas como começar? Em sala de aula. É preciso começar a mudança em sala de aula. É preciso começar a mudança na praxis do dia a dia, porque não adianta nós criticarmos isso tudo, sairmos daqui e chegarmos em aula e fazermos uma prova com questão de marcar e fazermos uma aula logocêntrica. Eu não estou dizendo que não é para fazer aula expositiva. Não, pode fazer. A gente faz bem isso. Mas não é fazer só isso. É não tirar os alunos de sala de aula, é não fazer uma prática no laboratório, é não fazer uma saída de campo, é não mostrar um filme para os alunos, é omitir dos alunos o direito a conhecer o mundo. É assim que nós começamos. Porque a nossa rebeldia, ela precisa estar na nossa prática, não só no nosso discurso. E a rebeldia que nós precisamos para modificar a educação, para uma educação que abrace mais do que aperte, para uma educação que de fato forme e não deforme, é começando em nossa sala de aula. Custe o que custar. Entrando, se necessário, em atrito com as pedagogias da escola, com os donos do discurso pedagógico da escola. E por mais que a gente precise do trabalho para sobreviver, nós temos a habilidade de fazer um diálogo e uma conciliação com as escolas. Ah, mas na minha escola é obrigatório, mas a gente tem como fazer linhas de fuga, até mesmo fazer uma prova transgressora. É obrigado a fazer prova? Então vou fazer uma prova transgressora, que não tem como criticar. Como fazer isso? É possível. É possível fazer isso, sabe como? Conhecendo muito bem a LDB, que é um texto extremamente iluminista, conhecendo muito bem as bases, a base, Nacional Curricular Comum, que é voltada para as competências e não para o conteúdo, portanto ela não é logocêntrica, apesar de ter competência demais ali, mas enfim. E conhecendo as diretrizes curriculares nacionais, que preconizam que a pesquisa é o princípio e o fim da educação básica, sobretudo no ensino médio. E, para a educação fundamental, a alfabetização científica é a tônica, mas é preciso também não abdicar da ludicidade. Isso está tudo nos documentos. Então, conhecendo os documentos nacionais, nós temos como justificar um movimento transgressor dentro da sala de aula, quando nós queremos sair de um paradigma de uma escola ancien regime, de uma escola logocêntrica, de uma escola mnemotécnica, para uma escola que ensine a pensar. Tenho dito. Professor, digo, Gustavo e depois professor Luiz Carlos. Ai, estou cansado de ouvir minha voz já. Cadê o Gustavo? Botei o Gustavo para dormir. Bom, deixa eu falar rapidinho. Ô, Gui, só queria dizer a você que a minha tese é quem não cola não sai da escola. Eu sou produto da cola. Se eu não colasse matemática nessa miséria, eu não seria nada nessa vida, meu irmão. Porque eu nunca aprendi a somar A mais B para dar C, que dividido por D dá E. Eu nunca aprendi isso. Então, o que você fala, eu falo para meus alunos, ó, meus filhos, pescar é uma arte. É meu dever se lhe pegar dá zero, mas também é uma arte, que eu sou produto dela. Que ai de mim se eu não pescasse de Kátia, que eu sempre louvo a Deus a existência dela. Que sem ela eu não seria nada, porque eu copiava a prova dela todinha de matemática. Mas, como tudo na vida tem que ter justiça e o equilíbrio chinês, ela, coitada, não sabia nada de inglês. E aí eu dava minha prova de inglês para ela e a gente conseguiu todo mundo ser gente na vida. Porque, infelizmente, eu sou produto da cola. Foi uma troca mútua, né, prof? Bom, tu aprendeste algo muito mais importante do que matemática, que é a inteligência social, a política. São as trocas nessa vida, trabalhar em equipe, isso é o melhor ainda. Fala, Gustavo. Deixa eu tirar do mudo aqui. Bom, primeiro eu queria... é minha fala final. Queria parabenizar, achei espetacular. Vocês são divinos. Pena não ter mais pessoas como vocês espalhadas nessas escolas. Eu vou te dar... Eu queria falar só duas coisinhas. Como começar?
Eu tenho um filho de 16 anos e uma filha de 5 anos, vocês conheceram, que é a Bia. Ok? O Rafa tomou uma decisão há 2 anos atrás de apertar o botão do PAN. Olha que eu não estou falando nenhum palavrão, Gui. Olha que legal. Apertou o botão do PAN e saiu de uma escola tradicional. Escola com provas, com não sei o quê, sabe, super conceituada. E foi para uma escola que não tem prova, que não tem livro, e que você tem 140 objetivos com um tutor que te dá um feedback por semana, uma vez por semana. Não tem uniforme e misturam as aulas de português com matemática, de espanhol com inglês, história com geografia. É uma zona grande. Eu tenho dificuldade muito grande para não falar palavrão. Mas a tua coprolalia é muito divertida, não tem problema, pode falar. Não? Tá bom. E aí, isso foi um pânico aqui em casa. Minha esposa, ela vem da escola tradicional, né? Que é de 1355, uma mesa na frente e 40 cadeiras na sua frente, um cara só falando, que é super legal, né? Super divertido. E ele saiu. E essa escola, eu moro em Novo Hamburgo, tá? Essa escola é muito mal vista por todas as outras escolas tradicionais. Todas. Por quê? Porque não se pode aprender assim. Porque é igual a 200 anos atrás. O que o Gui faz aqui, na verdade, é trazer essa mesma metodologia num espaço altamente controlado e arcaico. Esse é o problema. O problema não está na forma de aprendizagem, na forma de ensinamento dos professores. O problema está na estrutura. A estrutura das escolas não funciona mais. Não prepara ninguém para merda nenhuma. Nunca funcionou. Não, talvez lá no passado, Gui, sabe, quando começou, era a maneira que os caras tinham. Beleza, ok, não tem problema, mas, cara, o negócio evoluiu. Acabou. E outra coisa, né, Gustavo? Dizer, mas quem faz aquela escola tradicional passa no vestibular. Mas, claro, o sistema foi feito para isso. Mas tá bom, mas tudo bem, mas eu não quero passar no vestibular, e aí? É isso. Não, e mais do que isso. Dizem assim, mas veja só, essa escola tem um nível de aprovação na URGS muito bom e tal, mas e todos os que sucumbiram, se fala sobre eles? Só se coloca na traseira do ônibus o aluno que ficou em primeiro lugar. Mas aquele aluno que entrou em depressão, aquele aluno que cometeu suicídio, aquele aluno que passou o resto da vida achando que ele era burro. Mas o Gui, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. O começo tem que partir, talvez, da escola. A escola que o Rafa estuda é a Fevale, ok? Que tem a escola de aplicação. Eles já têm esse modelo há quase 15 anos. Há quase 15 anos eles fazem isso, há quase 15 anos é considerado uma escola de merda. Por quê? Porque não dá prova. Não é forte, não é puxado. Não é puxado. Não agora você vai olhar. Tem que cobrar. É juro, professor agiota. Exato. E aí você vai ver como é que. Teve uma pergunta aí, como é que o Rafa tá? Feliz pra caceta. Olha, não tô falando palavrão, cara. Feliz pra caceta. Tá super animado, sabe? Por que ele tá animado? Porque ele tá fazendo coisas. Tem debate, tem conversa, sabe? As pessoas ensinam você a pesquisar, ensinam você a procurar. É isso. Então vai te tornar primeiro que você tem uma liberdade de fazer o que você acha que você quer fazer, que você tem empatia, que você tem gosto, que você tem vontade. Não vão ter, todo mundo não vai ser cientista, todo mundo não vai ser empresário, todo mundo não vai ser professor. Então você tem que dar essa opção. E esses caras dão. Então, mais do que política pública, no meu ponto de vista, escolas, vamos abrir o olho, vamos. Esse modelo já foi, já era. Talvez deu certo em algum momento, talvez vai ter gente que vai gostar desse modelo, beleza. Talvez procure escolas com esse modelo. E repristinando ali a pergunta do professor Marcos, como começar também aplicando ciência na educação? Porque já é comprovado cientificamente, comprovado não, mas é corroborado cientificamente, que esse modelo logocêntrico, ele ensina uma parcela muito pequena das pessoas. A maior parte das pessoas aprende de outras formas que não esse paradigma transmissivo e mnemônico, mnemotécnico, né? As pessoas aprendem fazendo, as pessoas aprendem combinando, as pessoas aprendem
vivendo de um jeito menos passivo. É muito raro alguém aprender passivamente, né? E todos têm capacidade, né, prof? Todos têm, mas as pessoas... E seu ritmo, né? Ritmos diferentes. Exatamente, seu ritmo, né? É o que disse o Boris Cyrulnik, inclusive vou já convidar todos para a transmissão, para a divulgação da live gravada com Boris Cyrulnik, em que ele diz, não aprendeste hoje, aprenderás amanhã. Então o aluno ele é punido por não ter aprendido ainda, isso é muito triste, é melancólico. Gente, infelizmente eu preciso encerrar. Professor Luiz Carlos, um minutinho e aí então eu faço a fala final. Não é só para dizer uma coisa, aprendam com minha avó. Se de olhar alguém aprendesse, cachorro era açougueiro. Com essa sabedoria popular maravilhosa, a gente encerra o nosso curso de hoje. Fala, Leandro, fala. Um grande abraço para vocês. E não respeitam o tempo de cada um. Porque isso é o que a escola do filho do professor Gustavo, né, considerou. Ele liberou as correntes que o prendiam. E aí ele pôde ser livre bastante para aprender no tempo dele. Ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, mas deixou ele aprender e a valorizar o seu conhecimento. A produção e o conhecimento que ele pode produzir no seu dia a dia. Eu não quero ser influência negativa para ninguém. Eu fugi da escola, me formei depois de velho, no meu tempo, e estou aqui, estou vivo, feliz, criando meus filhos, fazendo o que eu gosto. Exatamente. Sempre tem tempo. Tem gente se formando com 80 anos, 70 anos, fazendo terceiro doutorado com 50 anos. Você vai encontrar seu caminho. Não são as outras pessoas que precisam falar quando você deve se formar, quando você deve fazer, o que você deve aprender. É o cuidado de si, é conhecer-se. Totelos eudaimonia. O objetivo é a alegria, mas alegria, em algumas escolas, alegria é nome feio. Queridos, beijo pra vocês. Beijo. Totelos eudaimonia. Hoje em dia tudo é possível. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, Prof. Gui, foi muito boa a aula hoje.